Senhores deputados, vamos começar com a reunião de hoje. A ordem do dia de hoje é perguntas e respostas sobre as linhas de ação governativa e assuntos sociais com a presença do chefe do Executivo. Em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas ao Sr. Secretário, ao Sr. Chefe Executivo, aos membros do Conselho Executivo e os membros da Administração. E, de acordo com a deliberação 5/2018 da mesa, os deputados vão colocar as suas questões de acordo com a ordem de inscrição. Dispõe de cada deputado 2 minutos e a reunião de hoje vai ser entre as 15 e as 18 horas. Hoje, um total de 30 deputados se inscreveram para colocar questões e o Sr. Chefe Executivo vai responder todas as questões e depois de ter todas as questões respondidas é que declaro encerrada a reunião e por volta das 4h30 vou então declarar um intervalo de 30 minutos. Tem a palavra a deputada Leonke. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, boa tarde a todos. Atualmente, o tema mais quente na sociedade de Macau é o desenvolvimento da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau, no qual muitos residentes depositam grande esperança, desejando que esta Grande Baía tenha nível internacional e impulsione o desenvolvimento diversificado da economia de Macau. Para ocupar um lugar importante na Grande Baía, Macau deve, para além da mútua articulação de infraestruturas, dispor de condições suficientes para se integrar. O governo apresentou o conceito de construir Macau através da formação de talentos, mas a atual falta de diversos tipos de talentos impossibilita satisfazer as necessidades do desenvolvimento. Mas Macau carece de uma reserva de talentos e, face à forte concorrência, essa insuficiência vai impedir Macau de acompanhar o desenvolvimento da Grande Baía. Senhor Chefe Executivo, quais são as medidas para reforçar a formação de talentos, em particular os especializados que se adequam ao desenvolvimento da Grande Baía? Como se pode tomar como referência as experiências do desenvolvimento noutras cidades da Grande Baía para criar um sistema de formação de talentos adequado ao desenvolvimento de Macau? A longo prazo, deve proceder-se à integração de recursos de diversas áreas, nomeadamente do ensino superior dos diversos setores e da sociedade, para criar um sistema perfeito de formação de talentos de diferentes níveis e tipologias, com vista a reforçar uma reserva que vai contribuir para acompanhar o passo do desenvolvimento das outras cidades da Grande Baía e fornecer talentos para Macau e para a mãe pátria. Isto vai ser feito? Obrigada. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas da deputada Leonke. Aproveito esta oportunidade para vos apresentar sobre alguns dados e a situação em relação à formação de talentos. E, de acordo com os dados de 2017, por 4.320 estudantes que concluíram o curso secundário, 91,6% dos quais prosseguiram os seus estudos em ensino superior. E ainda em 2017 foram graduados na universidade, doutoramento 217 e licenciatura 5.150. E também no ano de 2018 que estão a frequentar então doutoramento 2.456, licenciatura 5.803. Em esses dados, o que é que eu quero dizer com esses dados? Em Macau, quer no ensino básico, quer no ensino superior, o governo está a disponibilizar uma oportunidade de acesso ao estudo, adoptando o princípio de igualdade. Em Macau, como é de vosso conhecimento, nós implementamos um regime de ensino gratuito de 15 anos para um ensino não superior e que registramos um número elevado de estudantes que concluíram o ensino superior. Por isso, será que não existe em Macau um planeamento de formação de talentos? O que posso dizer que
Há falta de talentos, de fato, mas só que não é uma falta absoluta. Provavelmente, no aspecto de nova tecnologia e a tecnologia elevada, provavelmente ainda se verifica uma certa falta. E com o desenvolvimento da Grande Baía, Guangdong com Macau, o que é que nós vamos fazer e o que devemos fazer? Vamos então aguardar pela divulgação do respectivo planeamento e ajustar os nossos trabalhos quanto à formação de talentos. Mas agora, se disser que, comparando com as novas cidades em Hong Kong, que existe uma grande falta de talentos em Macau, se calhar é melhor aguardar pela divulgação do plano de desenvolvimento da Grande Baía para então chegarmos a uma conclusão ajustando os nossos trabalhos, porque neste momento ainda estamos à espera do planeamento geral para o efeito e muitas pessoas se preocupam com os nossos talentos. Eu acho que nós devemos ter os nossos próprios trabalhos bem definidos e realizados. E olhando para os números estatísticos, de fato, na área de educação tem vindo a ser proporcionada boas oportunidades para os residentes locais, como, por exemplo, no ensino não superior, nós participamos nas avaliações, rankings internacionais, cujos resultados os senhores podem saber. Não estou agora a dizer que o nosso nível de educação é muito elevado. O que eu queria meramente aí a referir é que, de fato, temos vindo a disponibilizar oportunidades de acesso ao ensino. E quanto aos trabalhos em pormenor e, sobretudo, na área da construção e desenvolvimento da Grande Baía, quanto à formação de talentos, há que ter em conta, por um lado, a importação de talentos e, por outro lado, a exportação de talentos. De fato, é uma questão que merece ponderação de toda a sociedade e nós vamos dar todo o apoio, só que temos de nos preparar para que haja residentes de Macau a trabalhar na construção da Grande Baía. E quanto às cidades incluídas na Grande Baía que pretendem vir até Macau para desenvolver atividades, também temos que pensar como é que vamos formar os nossos talentos. Há ainda duas questões que merecem a nossa atenção. Registramos mais de 4.000 alunos do ensino secundário que vão já tirar o seu curso e que provavelmente quanto a falta de talentos, se calhar ainda há uma certa falta para satisfazer as necessidades da construção e desenvolvimento da Grande Baía. E, por outro lado, há que também ter em conta, será que os nossos talentos estão dispostos a sair Macau para participar nos trabalhos da Grande Baía? São também essas duas questões que merecem a nossa reflexão. Como os outros ramos de atividades que são que os nossos residentes mais preferem. Para além disso, e de acordo com os graduados do ensino secundário, de que eu saiba, através de diálogo, quer com o secretário Alexa Sam ou com os operadores do setor, precisamos de ter um bom planeamento para que tenhamos, então, talentos da área de técnico-profissional suficientes, sobretudo na Comissão de Desenvolvimento de Talentos, se verificam muitos trabalhos que merecem ser desenvolvidos e que toda a associação deve também contribuir com seus esforços. Muito obrigado. Agradeço o Sr. Executivo, deputado Chris Peng. Obrigado, Sr. Presidente. Minha pergunta é sobre o metro ligeiro. A primeira fase dos testes de circulação do metro ligeiro, há muito esperada, arrancou oficialmente no final de março, com vista a testar os diversos projetos de operação diária dos serviços de comboio. Em abril, o governo divulgou que tinha incumbido a MTR de Hong Kong, empresa com larga experiência na exploração internacional de transportes ferroviários, de apoiar na operação e manutenção da linha da Taipa. Isto demonstra que todos estão a evitar todo o esforço para a meta final, que é a entrada em função do metro em 2019. Para assegurar a legalidade e o funcionamento seguro
futuro do primeiro sistema de transporte coletivo de grande envergadura em Macau, o Governo propôs a criação da Lei do Sistema de Trânsito do Metro Ligeiro e, em julho do ano passado, concluiu e publicou o relatório final da respectiva consulta pública. Tratando-se de uma lei totalmente nova, há que dar tempo suficiente à Assembleia Legislativa para discussão. Porém, está quase a terminar a primeira sessão legislativa desta legislatura e ainda não recebemos a proposta de lei. Senhor Chefe Executivo, em que fase está o projeto da lei do metro ligeiro? Quando vai entrar na Assembleia Legislativa? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, se faz favor, muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado pela sua questão levantada. Metro ligeiro é um primeiro instrumento público de transporte que é uma fase ou um ponto, uma matéria que integra no planeamento de transportes terrestres. Temos de salvaguardar o desenvolvimento contínuo e a qualidade do metro ligeiro. Seja a operadora, seja os clientes, têm de seguir as regras para o metro ligeiro. Sobre o diploma exclusivo a esta matéria, é necessário de nós produzirmos no futuro. O Governo vai produzir uma lei que serve de base, que é o letra do metro ligeiro, e esta lei vai ser complementada por regulamento administrativo complementar. Recentemente, o governo Ryan realizou as cotações públicas sobre a lei do metro ligeiro e, recentemente, o Conselho Executivo concluiu a discussão da proposta de lei e este projeto vai ser revisto e o que nós esperamos é entregar o mais rápido possível ao hemiciclo. A sociedade está muito atenta a diversos aspectos, nomeadamente a articulação entre o metro ligeiro e os autocarros, as tarifas do metro ligeiro, as regras de operação do metro. Estas são matérias essenciais e, fora destas matérias, são reguladas por regulamento administrativo complementar. E quanto à lei do metro ligeiro e os respectivos diplomas sobre os riscos e também o seguro, os serviços competentes já estão a elaborar. Estamos confiantes que os trabalhos legislativos conseguem articular com a entrada do metro em funcionamento em 2019. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputada Lei Cheng-Yi. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. De facto, o CCAC está agora a analisar o caso da Viva e agora está o caso no CCAC. Em relação ao terreno da fábrica Peugeot Geklong, e até agora ainda ninguém foi acusado de fraude ou de corrupção. E até agora ainda ninguém foi responsabilizado. Este ano, o CCAC também foi rever o caso do terreno de tipo sector, com vista a encontrar ilegalidades. No entanto, quem é que vai ser responsável por atos ilegais? Tudo isso relacionado com os terrenos de má gestão, o governo deve responsabilizar sobre isso. E os dirigentes que são responsáveis pela gestão dos solos, isso de facto está relacionado com o uso abusivo do erário público e também a autorização abusiva. Isso está relacionado com o mecanismo de responsabilização dos dirigentes. Então, de acordo com todos esses casos, o governo deve responsabilizar perante a sociedade. Senhor Chefe Executivo, quem é que devia ser responsável por todas essas questões que há pouco referi? O governo Ryan devia defender os interesses públicos da população. Senhor Chefe Executivo, durante o seu último ano de mandato, vai fazer todo esse trabalho? Muito obrigado.
Sr. Chefe de Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputada Lei Cheng-Yi. De acordo com a lei básica, o governo da RAIEM gera os recursos de solos dentro da região. E esta é a responsabilidade do governo da RAIEM quando há que faça aos atos irregulares que possam violar os direitos e interesses da RAIEM. O governo tem de agir quanto à fábrica de Panchos de Jequelon. Eu lembro que se trata de um caso descoberto pelos meus colegas e que já lancei um despacho para o caso ser acompanhado pelo CCAC. Quanto às denúncias, as queixas, o CCAC instaura um processo para desenvolver as investigações autónomas. Quanto ao tipo alto de Coluan, o governo presta muita atenção ao caso depois de ouvir a opinião, o parecer jurídico do Ministério Público, que já está acionado o processo de recuperação do terreno. E que não sei se o interessado não se conformar, isso provavelmente vai entrar numa fase judicial e nós vamos entregar o caso aos serviços competentes para dar o devido seguimento, para apurar as responsabilidades, quer civis e penais, que são casos que já foram entregues à CCAC para averiguações. Que se estamos a atuar com rigor e o acompanhamento destes casos, como o governo tem feito isto, que nos casos relatados nós temos, de acordo com as realidades, temos solicitado a intervenção do CCAC. Se implica responsabilidades penais, isso, quer dizer, o caso vai ser entregue ao MP para os devidos efeitos. Depois de ouvir o parecer do MP, já foi acionado o processo de recuperação do terreno. Isto tudo é feito segundo o que consta no CPA. Quer dizer, não afastando assim a hipótese dos processos entrarem em processos judiciais. Quanto se há alguém que praticou irregularidades ou ilegalidades, de acordo com o relatório do CCAC, iremos para dar o devido seguimento. Deputado Lamlongai, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. Para resolver o problema da habitação dos residentes, especialmente da classe média e dos jovens, prometeu o governo introduzir, através de estudos, uma nova tipologia de habitação pública. Só que até ao momento nada se conhece dos resultados desses estudos. Concorda a sociedade que esta é a melhor solução para responder às necessidades destas duas camadas sociais? Aliás, para mim, uma medida digna de implementação para encontrar uma alternativa entre as restrições impostas pelo regime de habitação pública e os preços insuportáveis para os bolsos das casas do mercado. Divulgou o governo há tempos o relatório de estudos sobre as necessidades de habitação pública. Prevendo-se que venham a ser supridas dentro dos próximos 10 anos. Quanto a isto, a sociedade tem as suas reservas, porque os projetos não faltam, mas não há planos nem calendarização para a sua implementação. Quer isto dizer que são tretas? Como é que os residentes podem confiar no governo? Registraram-se outrora atrasos na construção da habitação pública, daí esta falta de confiança dos residentes. Através de medidas concretas, há que reconquistar a confiança dos residentes. Senhor Chefe Executivo, de que planos de longo prazo dispõe o governo para resolver o problema da habitação, pois foram feitos vários estudos? Como garantir que os planos de construção da habitação pública não são afetados pela mudança de governo? Como é que essa nova tipologia de habitação pública vai ser lançada sem afetar o fornecimento de habitação social e econômica?
Vai o governo fixar o número de habitações a construir anualmente para responder às necessidades dos agregados familiares e indivíduos nas diferentes situações econômicas? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Lamlanway. Quanto à habitação pública e a nova tipologia de habitação pública, de fato, são matérias que temos vindo a dar atenção. Eu queria, de fato, esclarecer o seguinte. O planeamento que recentemente divulgamos sobre habitação pública, precisamente teve por base a satisfação das necessidades de habitação da população de Macau. E o governo está determinado em resolver a questão da habitação. Como é de vosso conhecimento, habitação social, habitação para todos e bem-estar para todos é um princípio que o governo tem vindo a cumprir. Vamos, então, adotar a política de habitação social complementada pela econômica, aumentar de medida possível o número de frações de habitação pública a serem fornecidas para a nossa população. De fato, as opiniões foram também acolhidas, como, por exemplo, dando um apoio financeiro às famílias com baixos rendimentos, sobretudo as camadas sociais mais fragilizadas ou que se situam numa situação econômica comparativamente mais baixa, menos favorável. Damos então todo o nosso possível para resolver o problema da habitação pública. E a proposta da lei que tem a ver com o regime jurídico da habitação social já foi entregue à Assembleia Legislativa, está neste momento em apreciação na especialidade por parte da Comissão Especialidade da Comissão. E quanto à habitação econômica, o projeto de proposta da lei está a ser elaborado e pretendemos ainda apresentar à Assembleia Legislativa, se for possível, ainda este ano. E também queria aproveitar esta oportunidade para afirmar o seguinte: em relação à política de habitação pública, de fato, o governo já desenvolveu um grande volume de trabalho, quer tanto para a habitação pública, como para a habitação econômica, como social, e que o governo vai seguir os calendários definidos para concluir a construção das respectivas habitações. Eu creio que o governo do próximo mandato vai conseguir concretizar todos esses planos, porque os projetos já estão definidos e o governo também tem recursos para o efeito. E por isso eu creio que a mudança do governo não vai afetar o que já foi divulgado junto da sociedade. E acho que o impacto não vai ser muito notório devido à mudança do governo, porque, de fato, já ouvimos muitas opiniões, sobretudo em relação às necessidades, à quantidade de habitação necessária. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Lei Chan-Yu. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, para impulsionar a cooperação estreita entre Guangdong e Macau, promovendo o desenvolvimento integrado nos setores econômico, social e cultural. Em 6 de março de 2011, foi assinado com a província de Guangdong o Acordo Quadro de Cooperação Guangdong-Macau, o qual estabelece dois objetivos. Primeiro, em 2015, a conclusão preliminar da rede de infraestruturas transfronteiriça, grande avanço no desenvolvimento da ilha de Hengqin, desenvolvimento de sinergia entre Zhuhai e Macau, construção de um círculo de via de qualidade e integração regional com resultados notáveis, construção básica da aglomeração internacional da costa oeste do estuário do Rio das Pedras. E segundo, em 2020, estabelecimento básico do quadro de desenvolvimento da integração regional, formação básica do famoso destino turístico e de lazer a nível mundial, resultados notáveis na valorização das indústrias regionais, partilha do sistema de serviços públicos sociais entre Guangdong e Macau, formação básica do complexo urbano de nível mundial do Grande Delta.
O acordo quadro é válido até 31 de dezembro de 2020. Restam então pouco mais de 2 anos para o termo do prazo. Senhor Chefe Executivo, quais foram os resultados concretos alcançados com o acordo quadro, nomeadamente na promoção do desenvolvimento da diversificação adequada da economia? Qual é o ponto de situação da partilha do sistema de serviços públicos sociais entre Guangdong e Macau, tais como serviços médicos e segurança social? Os dois principais objetivos referidos vão ser totalmente cumpridos durante a validade do contrato. Obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela questão levantada. O acordo quadro foi assinado em 2011. Tal como o Sr. Deputado disse que existem dois grandes objetivos no acordo quadro. E avaliação intercalar. Segundo a avaliação intercalar, foi assinado 5 acordos e chegou a um acordo sobre trabalhos, que estes trabalhos são 309. E estes trabalhos sortiu grandes efeitos na vida da população. As metas a médio prazo foram cumpridas e há alguns objetivos que foram definidos para 2020 e estamos a aplicar mais esforços para alcançar estes objetivos. Quanto às suas questões que têm a ver com a cooperação relacionada com a vida da população, estamos a impulsionar a construção de infraestruturas, facilitamos a entrada e a saída da população e estamos a estudar um modelo de circulação de mercadorias de pessoas, alargamos o horário de funcionamento dos postos fronteiriços e quanto a médicos e segurança social, nós estudamos também o plano de emissão de certificação de prova de vida. E também estudamos os planos projetos para subsídio escolar. E quanto na Yewanqing, também estamos a ver que os resultados estão a sair passo a passo. Estes resultados têm a ver com a medicina tradicional chinesa, investigação em ciências e tecnologias, no parque da Yewanqing são 5 km quadrados. Resta 5 km quadrados foram aproveitados e este parque tem 7 km quadrados. Restam 2 por desenvolver. Na comissão de avaliação dos resultados deste acordo, o Macau vai preparar os seus planos e vai enviar para aquela comissão de avaliação, e esta avaliação vai avaliar e vai decidir que estes projetos podem ou não ser aplicados na Yewanqing. Não é bem uma zona total na Wanqing, mas uma parte da zona da Wanqing, ou verificou mudanças. A comissão de avaliação referida agora está a dar mais oportunidades para Macau desenvolver os seus projetos na Yewanqing. Estes restantes 2,57 km quadrados de zonas vai ser deixado para Macau desenvolver os seus projetos, e também estamos a reforçar o desenvolvimento de diferentes indústrias na Yewanqing. Estamos a ver a concretização dos resultados. E quanto ao setor de exibição e de convenções e exposições e cooperação, turismo e do sector financeiro, estamos a ver os resultados concretizados passo a passo. Em 2015, 309 projetos concluídos. Em 2012, vejamos que temos agora alguns projetos a concretizar. Se o Sr. Presidente se permitir, vamos fazer um relatório e vamos entregar a ela para os deputados servirem referência. Através deste relatório, os deputados podem conhecer melhor das coisas. Existem muitas questões que foram lidadas.
estamos à espera de um planeamento geral de Grande Bahia. Qual é a articulação deste planeamento com o nosso acordo quadro de cooperação Guandong-Macau? Temos de ver, aguardar pelos resultados. E depois do lançamento deste planeamento, temos agora o nosso acordo quadro de cooperação Guandong-Macau. Temos neste acordo determinados objetivos, que um dos objetivos é o upgrade nas nossas hardware e software. Estes aspectos o público está muito atento. Estamos a aguardar pelo planeamento geral de Grande Bahia e, tal como há bocado referir, nós vamos desenvolver os trabalhos de detalhes, mas seja como for, nós vamos continuar a insistir o segundo objetivo no quadro, que é a concretização de um desenvolvimento interregional, porque em 2008 o acordo foi assinado e este é um dos objetivos que foi tido em consideração. Este objetivo é aquele que nós pretendemos concretizar. E também na questão, diz assim, articulação de serviços médicos e segurança social, estamos também atentos, porque esta matéria também tem a ver com diferentes cidades da Bahia. Este acordo é de longo prazo e, por isso, eu fiz esta apresentação e, tal como disse, vamos entregar um relatório à Assembleia Legislativa para os deputados conhecerem melhor. Deputado Mkachang, Sr. Chefe Executivo, o Governo Central autorizou o Governo do Raem a avançar com uma zona de aterros com 350 hectares, definindo a mesma estratégia de dar resposta às necessidades dos residentes. As obras de novos aterros foram adiadas durante vários anos, mas agora estão a acelerar. Eu creio que agora já é tempo para planear e o governo Raem disse que naquela altura os novos aterros para agentes de Macau neste hemiciclo que iria retirar habitações sociais e económicas residentes de Macau. Mas, como foi referido posteriormente, esses novos aterros para agentes de Macau não vai afetar as habitações públicas, porque referiu que eram 28 mil habitações públicas. Então, como é que se roubam terrenos de habitação pública? Existem planos para concessão ou permuta em relação aos terrenos habitacionais nos novos aterros? Não se devia também fazer uma lista para a pontuação, para os residentes possam conseguir uma habitação econômica ou social? Após vários estudos, a DESAS ainda não tem nada planeado e eu, como deputado, eu creio que devia haver uma lei sobre os novos aterros para agentes de Macau, com vista a que não haja uma especulação neste tipo de habitação. No entanto, o que se refere às políticas de governo, eu tenho que pedir autorização ao chefe executivo. Nos próximos dias eu vou pedir esta autorização ao senhor chefe executivo, com vista a que a Assembleia Legislativa possa criar este mecanismo para agentes de Macau. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Deputado Mkok-Chang, pela questão colocada. A questão levantada pelo deputado Mkok-Chang, eu recordo-me que na altura foi autorizado os aterros com 350 hectares para utilizados nos nossos residentes e que está previsto a construção de 28 mil habitações públicas no aterro A. Até ao presente momento, esses aterros não foram ainda concedidos para finalidade comercial ou habitação, estão ainda em planeamento, porque ao longo do processo de planeamento tem-se realizado algumas auscultações públicas. Antes de tudo, eu queria aqui esclarecer o seguinte: esses terrenos não têm a preocupação do senhor Mkok-Chang, vão ser instalados, construídos lá as habitações públicas e equipamentos sociais. Segundo o meu
o planeamento foi sujeito à auscultação pública por várias vezes e ajustaram-se. Algumas das suas utilidades, por exemplo, vão ser utilizadas para a construção de habitações públicas, equipamentos sociais, como há bocado referiu, que vai ser apresentado numa nova proposta de lei. De certeza que nós vamos estudar o problema, porque se trata de um processo normal. Recordo-me também que foi incumbido a instituições académicas de ensino superior para realizar estudos, porque nós vamos implementar esses projetos, porque todos nós estamos preocupados com a utilização dos trens do Ateroá. Por isso que vai ser uma nova medida na utilização do novo trem. Por isso nós temos de estudar, nós não podemos utilizar a opinião na altura de novos aterros urbanos para a gente de Macau, que nós temos de a utilização razoável dos recursos, desses recursos. Por isso também não vai ser utilizado para roubar o número de habitações públicas que se prevêem a serem construídas nesse aterro. Eu só queria aqui recordar que nenhuma concessão foi feita e que, de acordo, depois de receber a vossa proposta, nós vamos desenvolver os respectivos estudos. Senhor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A fiscalização do desenvolvimento do setor de jogo é muito importante e envolve relevante interesse público, e o desenvolvimento do setor pode criar muitos problemas de responsabilidade social. O atual contrato de concessão para a exploração de jogo termina em breve. Você disse que era possível publicar em meados de 40 anos a proposta sobre a licença de jogo. Quando é que isso vai ser feito? Vai ser ouvida a opinião da sociedade sobre os pormenores das condições para a concessão das licenças de jogo? O desenvolvimento do setor de jogo tem implicações para cerca de 100 mil trabalhadores. Ao longo dos anos, as concessionárias defraudaram várias vezes as expectativas da população e dos trabalhadores. No relatório sobre a revisão intercalar do jogo, elaborado pelo governo, verifica-se uma discrepância no cumprimento das obrigações sociais por parte das seis concessionárias de jogo. E revela-se ainda que existem muitas situações por aperfeiçoar no que respeita à fiscalização eficaz do atual regime jurídico das suas cláusulas contratuais. Sugiro a definição de indicadores de responsabilidade para as empresas do jogo, reforço do mecanismo de sanções e a introdução do regime de caução. Senhor Chefe, a quando da elaboração do novo contrato de concessão para a exploração do jogo, o governo deve editar normas para efeitos de fiscalização efetiva das concessionárias do jogo, no sentido de regulamentar a concretização dos compromissos de investimento que favoreçam o desenvolvimento de Macau, a concretização das garantias laborais dos trabalhadores e o cumprimento das suas responsabilidades sociais. Tudo isto vai ser feito porque isso é muito importante para a relação de trabalho desses trabalhadores. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Alain. Senhor, o setor do jogo é a indústria pilar de Macau e é o maior recurso das nossas receitas. E Macau também é um local de turismo e de lazer a nível mundial. E o que foi referido quanto ao estudo intercalar sobre o setor do jogo, precisamente tem por objetivo para que a população conheça o desenvolvimento deste setor ao longo dos últimos tempos. E depois da publicação do tal relatório, o governo tem já promovido, junto das concessionárias, no sentido de assumir mais responsabilidades nos serviços sociais,
reforçando o apoio por parte das concessionárias nas atividades sociais, bem como a ascensão profissional dos seus trabalhadores e também a promoção a nível horizontal. E quanto ao pessoal da classe média, houve um aumento de trabalhadores locais de 60% de 2017 para 85% deste ano. E a lei sobre a exploração do setor do jogo, inclusivamente o regulamento administrativo 26/2001, que regulam o concurso para a exploração desta atividade, desta indústria. As concessionárias têm de obedecer a requisitos e condições definidas, nomeadamente a nível financeiro e econômico. E também vamos reforçar a nossa fiscalização. E neste momento, há 2 contratos que vão então caducar em 2020 e os outros 2022. Os trabalhos que temos vindo a desenvolver prendem-se sobretudo com a fiscalização do desenvolvimento do setor e também como é que este setor vai contribuir para a construção de Macau como uma região de lazer e de turismo internacional, impulsionando ao mesmo tempo o desenvolvimento de outros setores de Macau. Naturalmente, as perguntas colocadas pelo senhor deputado também se preocupam do governo. E pretendemos, então, introduzir indicadores de responsabilidade para as empresas de jogo, o reforço do mecanismo e sanções e a introdução do regime de canção em relação a essas matérias merecem ainda um estudo mais aprofundado. Só que, em princípio, nós concordamos que essas condições possam ser refletidas nos futuros contratos, porque dentro das responsabilidades sociais, muito nos preocupamos com a participação das concessionárias na área de educação, caridade, trânsito, bem como outros aspectos. Só que em Macau estamos a ver que o desenvolvimento do setor do jogo ao longo de todo o processo conseguiu obter bons resultados. Mas só que nesta situação temos que manter em conta 2 aspectos. Um aspecto que tem a ver com o que o senhor deputado acabou de referir para apoiar Macau como um centro de turismo e de lazer a nível mundial. Por um outro aspecto que é que essas empresas têm a devida competitividade. Por isso, também nos preocupamos com a competitividade das concessionárias em relação às regiões ou países vizinhos. Os resultados que nós conseguimos hoje, de fato, têm de ser mantidos para que no futuro continuemos a obter os mesmos resultados satisfatórios para que haja um desenvolvimento sustentável. Cito como exemplo, em 2017, nós arrecadamos mais de 265 mil milhões de receitas através dos casinos do setor do jogo. E, de fato, verifica-se neste momento uma grande concorrência. De fato, em Macau, creio que a nossa indústria pilar vai ainda manter-se por um período bastante longo e o peso em comparação com os outros setores de Macau vai ser ainda o maior. Por um lado, eu concordo perfeitamente com as sugestões do senhor deputado, no forma a reforçar as responsabilidades sociais das concessionárias, nomeadamente quanto ao emprego local e como é que vamos conseguir assegurar da melhor forma as oportunidades de emprego dos residentes e também a sua ascensão profissional. Só que, por outro lado, há que também assegurar a competitividade das concessionárias, porque só assim é que há um sustento para o seu desenvolvimento a longo prazo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Secretivo.
Deputado Ipsil Kai, obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, no passado mês de abril, Vossa Excelência referiu na sessão de perguntas e respostas da ANL que a revisão do regime jurídico das sociedades de locação financeira estava em processo legislativo, lutando-se pela conclusão básica neste ano da revisão sobre as matérias de incentivos fiscais, locação empresarial e subvenção de juros sobre empréstimos. Senhor Chefe, qual é o ponto da situação dos respectivos trabalhos? E também tendo em conta a valorização do renminbi, também as transações com os países de língua portuguesa, tudo isso é necessário leis e diplomas que sustentam esse desenvolvimento e por isso é necessário também captar talentos para esta área. Senhor Chefe Executivo, qual é o ponto da situação dos respectivos trabalhos, nomeadamente para a atratividade de talentos para virem para trabalhar a Macau? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela sua questão levantada. O desenvolvimento setor financeiro com características é um dos trabalhos importantes do governo da RAEM e por isso é necessário produzir leis ou regulamentos sobre a matéria. Em maio deste ano, a proposta de lei sobre o regime jurídico das sociedades de locação financeira e benefícios fiscais de sociedade de locação financeira foi submetida à Assembleia Legislativa e encontra-se neste momento em sede da apreciação na especialidade deste hemiciclo. Nesta lei, uma parte das matérias estão atentas pela sociedade e o que nós queremos chegar a um consenso é o seguinte, por exemplo, as atividades das sociedades de locação financeira têm que cumprir determinadas regras para desenvolver as atividades e o cumprimento das regras sobre o imposto de selo. E quanto à atração de captação de talentos, nós entramos em contato com a Comissão de Desenvolvimento de Talentos e definimos planos para captar talentos especializados em 10 áreas. 10 áreas compreende tecnologias, a medicina tradicional chinesa, setor de tradução sino-portuguesa, entre outros. O IPIM vai tratar os pedidos de fixação da residência sobre os trabalhadores das referidas áreas e vai encurtar o procedimento para essa fixação e vai tratar rapidamente. Para além da captação de talentos e especialidades, nós pretendemos implementar planos que atraem os residentes que regressem a Macau, para ajudar a desenvolver os nossos setores. E quanto à formação de talentos nas instituições de ensino superior, nós vamos aperfeiçoar os cursos e vamos destacar ou enviar estudantes para estagiarem em entidades bancárias nacionais. E quanto aos analistas quanto aos contabilistas, nós vamos conceder mais a formação em efetividade. Setor financeiro com característica, nós colocamos esta matéria na prioridade das nossas ações governativas. O que nós pretendemos é recorrer a diversos meios para formar mais talentos, para sustentar o desenvolvimento do setor financeiro com característica de Macau. E esperamos, através destas medidas, encurtar os prazos de tratamento dos trabalhos e ajudar o setor financeiro com características de Macau para desenvolver-se melhor. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Mati Seng. Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Chefe Executivo, ao longo dos anos, o governo RAEM tem elaborado políticas e medidas para formar talentos, criando uma plataforma e um bom ambiente social para jovens talentos. Tendo em conta as necessidades de desenvolvimento, a formação de talentos pode continuar a direcionar-se para dois aspectos.
ou seja, uma boa educação e a promoção do exercício físico saudável dos jovens. A decisão do governo de retomar o terreno do Cadídromo para a construção de escolas é uma medida importante para a formação dos talentos locais. É ainda necessário ponderar que havia nesse terreno um campo desportivo que era a instalação desportiva mais importante de Macau, uma vez que algumas grandes competições desportivas e jogos de futebol eram aí realizados e que os residentes estão habituados a praticar lá exercício físico. Pergunto qual é o ponto da situação dos trabalhos de retoma do Cadídromo para a construção das escolas. O governo dispõe de algum projeto preliminar sobre o aproveitamento desse terreno? Quanto a novas instalações desportivas para o uso da população, o que é que o governo vai fazer? Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Matisen, pelas questões. Os residentes de Macau estão muito atentos ao aproveitamento do terreno do Cadídromo. Temos recolhido muitas opiniões e temos manifestado por várias vezes que esse terreno vai ser aplicado para a construção de escolas, instalações desportivas e não para finalidades comerciais. Já foi concluído o estudo do aproveitamento do terreno e o relatório já foi entregue ao G. Raimundo do Rosário e que vai ser presente ao Conselho de Renovação Urbanística. Quer dizer, é um terreno que ocupa milhares de pés quadrados, que 20 a 30% vão ser destinados a escolas e que são as artérias com um tração muito intenso. Por isso, tem feito uma avaliação sobre o impacto ambiental e depois de recolhidas as opiniões e tendo por referência alguns casos congênitos de Hong Kong, que temos feito as devidas ponderações no sentido de aproveitar esse terreno para melhorar o ambiente e as condições das escolas das proximidades. E que se trata de uma instalação desportiva aberto ao público. Vamos continuar a utilizá-lo para essa finalidade, para manter algumas das atuais instalações e vamos aproveitar os espaços subterrâneos para a construção de algumas instalações, como por exemplo um tanque de retenção de água. Quer dizer, porque isso, quando em situações de inundações ou em casos de chuvas torrenciais, quando haja um tanque de retenção de água, contribui de alguma forma para resolver algumas das situações. Por isso, o governo está a realizar um estudo sobre isto, que vamos ter instalações desportivas que vão ser utilizados que vão ser continuados a ser utilizados pelos residentes. Que é difícil de encontrar um terreno na zona norte com essa extensão, mas há outras opiniões. Quando estão concentradas, quando é uma construção em altura, concentrada numa determinada zona, nós temos de resolver muitas outras questões. A questão do trânsito, que naquela zona a densidade populacional é alta. Quer dizer, mas seja como for, não vamos utilizá-lo para fins comerciais ou para jogo. É que, na sua maioria, vão ser aproveitados para a construção, para a criação de construções, para escolas, como há bocado já referi, que 20% vão destinados a escolas. E que há escolas que naquela zona
que hoje já reúne as condições para prestar um serviço de excelência ao residente. Por isso nós vamos a pensar em utilizar esses terrenos para a construção de instalações ou estabelecimentos. Essa é, portanto, a atual situação, e que de certeza vamos seguir os processos, ouvir a opinião do Conselho Urbano. Deputada Comissão, obrigado, Sr. Presidente. Em 2014, o senhor chefe executivo, quando recandidatou-se ao cargo, referiu que vai construir habitação econômica, 28 mil habitações econômicas, mas até agora a zona de A dos G9 apenas existem 7 mil para o seu planeamento, e espero que o governo possa iniciar os trabalhos da construção dos 28 mil habitações públicas. E também estou preocupado com a alteração da lei da habitação econômica, porque atualmente mudou para o regime de pontuação para a atribuição das frações para de sorteio. Com os 2 concursos realizados nos últimos 7 anos, verificamos que o regime de sorteio tem graves defeitos e, para além de ser desvantajoso para concorrências dos naturais de Macau, é ainda péssimo e discriminatório para os jovens e aqueles que vivem sozinhos. Há alguns anos, o governo prometeu que este ano ia rever a lei da habitação econômica e ponderar a reutilização do regime de pontuação. E o chefe secretário referiu que vai apresentar ainda este ano a proposta de lei, mas já estamos em agosto e não sei se ainda é possível receber esta proposta ainda este ano, porque esta revisão se vai recuperar o regime de pontuação para a atribuição das frações, porque assim será muito mais justo e mais científico para distribuir as frações. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Alcamsan. Eu deixo aí como meu compromisso que as 28 mil frações, a sua concretização não vai ser afetada devido à mudança do governo. O governo da RAIEM tem dado grande atenção às necessidades de habitação da população e também através da habitação econômica, social e do setor privado, através destas 3 vertentes para resolver a questão da necessidade de habitação da população. E também tendo em conta as necessidades da sociedade, temos vindo a aplicar a política de habitação social complementada pela econômica. A partir já de 2010, passamos por o processo de pontuação e de graduação. E também, de acordo com a lei da habitação da altura, foi feito, depois da revisão, foi então realizado um concurso através do mecanismo de sorteio. Como é de vosso conhecimento, esta alteração foi apresentada à Assembleia Legislativa depois de uma consulta pública. Entretanto, após a entrada em vigor da tal lei, foi então efetuado um novo processo de auscultação pública. E naquele processo verificamos que houve também 2 opiniões diferentes, uma que é para continuar com o regime de pontuação, mas a outra que é a contrária, continuar com o sorteio. E também ainda houve algumas opiniões que pretendem alterar o regime atual de sorteio. Aliás, o regime jurídico de habitação social já está a ser apreciado em sede de comissão permanente de Macau. E quanto à habitação econômica, também o respectivo projeto de proposta de lei está a ser apreciado. Como já referi, que ainda é possível, se calhar, apresentar ainda dentro deste ano. Como eu referi, na consulta pública recebemos diferentes opiniões.
E acho que não está em causa uma questão de estar correto ou errado. De fato, na altura, foi com base numa consulta que adoptamos uma decisão e estamos agora a aplicar a lei. De fato, agora estamos a deparar com uma outra opinião, pretendendo a reutilização do regime de pontuação. E no ano passado, nós, então, realizamos novamente o concurso, a candidatura de habitação social e para o ano também vamos continuar com a realização do concurso, candidatura para habitação social. De fato, vamos então honrar as nossas promessas. Por um lado, vamos alterar a lei e, por outro lado, acelerar os nossos passos para a construção de habitações públicas. Como é de vosso conhecimento, só na Zona A já vamos contar com 28 mil frações na estrada Vailon, 6.500 junto da antiga terminal térmica central. Temos ainda mais outro e depois junto naquela zona da Ásia Oriental, mais 2.000 frações autónomas. Eu espero que com a concretização de todos esses projetos possamos então ter uma maior oferta de habitações à nossa população e creio que todos esses trabalhos estão a ser realizados de forma ordenada e com o calendário previsto. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Corroyin. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, a grave insuficiência de motoristas é indiscutível. Este tema tem sido alvo de discussão durante muitos anos, mas esta questão não foi devidamente resolvida, o que afetou gravemente o funcionamento básico das PMEs, pondo em causa o desenvolvimento dos seus negócios. O governo sempre referiu apoiar o desenvolvimento das PME, mas não conseguiu, pelo menos, suprir os motoristas em falta. Em particular, para as indústrias de abastecimento, a insuficiência de motoristas impossibilita salvaguardar o fornecimento pontual em prol da vida diária da população. Muitas vezes há atrasos no fornecimento aos estabelecimentos hoteleiros e de restauração. Já é muita sorte as PMEs manterem o seu funcionamento diário e assim não se atrevem a pensar em alargar o seu desenvolvimento. Senhor Chefe Executivo, os motoristas na área de abastecimento que diz respeito à vida da população não são suficientes. Quando se pode resolver esta questão? Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela questão colocada. O problema da insuficiência de motoristas em Macau. Verifica-se sempre controvérsias na sociedade. Como é que nós podemos aliviar esta tensão, esta procura? A parte empregadora e a parte laboral têm sempre as suas ideias e opiniões para resolver o problema. Isto implica um estudo baseado em dados científicos e abordagem científica sobre a matéria. A procura e a oferta de motoristas estão atentos pela sociedade, nomeadamente a sociedade está atenta sobre o método de emprego para resolver o problema. Eu vou ordenar o CPCS para fazer um estudo sobre a matéria e, na próxima fase, através de uma análise em base científica, para encontrar soluções sobre o assunto. Eu aproveito hoje para falar o seguinte. Eu recorro à CPCS porque é uma entidade que conta com a presença das três partes do governo, entidade laboral e a entidade trabalhadora. E também pedi à Comissão de Desenvolvimento de Talentos para fazer um estudo. Esta comissão já fez muitos estudos sobre diferentes áreas de profissão e estes estudos podem servir de referência para os nossos estudos futuros. Depois de concluído os estudos pela comissão, nós vamos tecer a nossa posição com base nestes estudos.
Entre as três partes, o governo também tem que ter a sua postura. Depois de contato com o senhor secretário, achamos que este método é um método mais objetivo e mais científico, porque a Comissão de Desenvolvimento de Talentos é uma entidade competente para fazer este estudo e, como esta matéria é da atenção de toda a sociedade, por isso, através destes estudos, temos estes estudos, o governo pode pegar nestes estudos que serve de referência e pode apresentar a sua postura no CPCS. E estes estudos também vai ser feito de forma objetiva e científica e estes estudos podem cimentar bases para o governo apresentar a sua opinião. Nós vamos tentar, na medida do possível e o mais rápido possível, acabar os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputada Wong Kee-cheng. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Sr. Presidente, caros colegas, face ao envelhecimento da população, o Governo iniciou em 2016 o Plano de Ação para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos nos próximos 10 anos, concretizando fazer os objetivos a curto, médio e longo prazo relacionados com a saúde, o ambiente de vida e as garantias dos direitos. No início do mês, o IA já tinha incluído 204 medidas de curto prazo e antecipado, concretizadas de 13 medidas de médio prazo. Há dias, a Assembleia Legislativa aprovou a especialidade do regime jurídico de garantia dos direitos e interesses dos idosos, que constitui um reforço das garantias dos idosos na saúde, alimentação, habitação e deslocações. Quanto à habitação, a lei prevê que, de acordo com o objetivo definido no plano, há que garantir deslocações e mobilidade mais livres e fáceis e optimizar a concepção e construção dos edifícios. No entanto, muitos idosos vivem em edifícios velhos e estão preocupados com a segurança decorrente da falta de manutenção. Como não têm força para subir tanta escada, têm dificuldades nas deslocações e a sua qualidade de vida é afetada. Este ano começou a fase de médio prazo do plano. Assim sendo, gostaria de perguntar ao Sr. Chefe Executivo o seguinte: quanto ao apoio aos idosos que vivem nos edifícios velhos e bairros antigos, é possível dar prioridade à reparação dos prédios e à instalação de equipamentos para poderem subir e descer, resolvendo os problemas da segurança e das deslocações? Quanto aos idosos que vivem nas suas casas, o Governo vai reforçar os cuidados necessários e os serviços das equipas de apoio. A longo prazo vai estudar a viabilidade da hipoteca reversa e do plano de substituição de edifícios antigos. O Governo dispõe de algum plano para construir lares e residências para os idosos da zona A, dos novos jateiros e nos terrenos recuperados. Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Wong Kee-cheng. O Governo da RAIEM de certeza vai estudar todos esses assuntos que há bocado referiu. Por exemplo, a hipoteca reversa, a vida após a aposentação no bairro comunitário onde moram. Caso o que temos de encarar tem a ver com os apoios aos idosos, que no plano decanal, o envelhecimento da população é um problema que o governo se propôs para enfrentar. Eu estou muito contente de poder contar com o apoio da Assembleia Legislativa para que a lei de bases de garantia aos idosos seja aprovada pela Assembleia Legislativa, e que nós temos de respeitar os idosos e que têm dado o seu contributo para a construção de Macau. Por isso, o Governo vai optimizar gradualmente as medidas para facilitar as deslocações dos idosos. Há bocado falou sobre a deslocação, que estamos a fazer, a promover as ações em várias formas. Por exemplo, a Caritas está a prestar o apoio, a Cruz Vermelha, e nós temos vindo adquirir equipamentos para facilitar a deslocação, a subida e a descida das escadas por parte dos idosos. Isso só para facilitar as deslocações dos residentes. Então, nós sabemos que para os que moram nos pisos superiores, no edifício de 5 pisos, ou que sofrem de doenças crónicas, ou que têm dificuldades de movimento, para a sua deslocação, criam-se problemas.
Nós temos, quanto aos serviços prestados, serviço de apoio domiciliário, nós temos, quer dizer, proposto para que sejam utilizadas umas máquinas para facilitar as deslocações dos idosos, de um modo geral. Eu creio que há ações em conjunto para prestar esse tipo de apoio a idosos. Vamos apoiar as instituições para aperfeiçoar os seus equipamentos sem barreira arquitetónico. Vamos acompanhar as situações dos idosos sobre os seus pedidos para serem admitidos em lares. E tudo isto contribui para dar resposta às preocupações manifestadas aqui pela deputada Van Kitchen. Quer dizer, é para facilitar a vida aos idosos. E em Kauó, nós vamos criar um lar que vai entrar já em operação. Na Praia do Manduco vai ser a mesma coisa, vai haver um centro de dia para idosos e vamos criar mais um lar. Por exemplo, nós temos reservado duas parcelas de terreno para a construção de edifícios destinados a equipamentos sociais para a criação de 4 lares de idosos. Quanto ao alojamento provisório dos idosos, vamos no corrente ano a promover as ações de estudos e servir de referência às práticas das regiões vizinhas. O governo vai fazer tudo o possível para que a vida após a aposentação seja feita no bairro, comunidade onde moram, especialmente dentro da própria família, e que sejam proporcionados mais serviços aos idosos. Principalmente são essas as ações que vamos desenvolver. Especialmente nos aterros temos reservado terreno para a construção de 4 lares. Obrigado, Sr. Chefe Executivo, Deputado Yao Tengpil. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, membros do Governo, Srs. Deputados, boa tarde. É crucial saber quais são as medidas que vão ser adotadas para apoiar as micro, pequenas e médias empresas na diversificação adequada da economia para poderem promover o desenvolvimento sustentável da economia e a estabilidade social de Macau. Face à atual situação de Macau, muitas pessoas entendem que o apoio financeiro não é suficiente e há quem proponha a transformação das empresas tradicionais e a definição de medidas orientadoras para as novas e recém-criadas micro, pequenas e médias empresas, a fim de aumentar a sua capacidade de exploração. Isto contribui para elevar a sua competitividade e também para promover o desenvolvimento saudável e sustentável das empresas. Em relação às novas micro, pequenas e médias empresas criadas em Macau, para além das ações de apoio, é necessário reforçar a sua consciência ao nível de negócio. Só com a atualização das mentalidades é que é possível promover mudanças nas ações, evitando que as empresas sejam rapidamente eliminadas pelo mercado. Como é sabido, no mercado o tempo é dinheiro. Isto é indissociável dos rápidos e convenientes serviços prestados pela administração pública. Só aumentando a sua eficiência é que é possível obter o efetivo e imediato apoio das políticas de benefício. Senhor Chefe Executivo, vão ser reforçados o apoio e assistência às micro, pequenas e médias empresas nas áreas da inovação tecnológica, modernização tecnológica e capacidade de exploração, nomeadamente no que respeita à simplificação dos procedimentos e formulários da administração pública. Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Yao Tengpil. O desenvolvimento saudável das PME é muito importante porque ocupam uma grande percentagem das empresas em Macau e também é uma grande força para impulsionar a diversificação econômica de Macau.
Daí que o governo vai aumentar o apoio prestado a essas empresas. Creio que já é de vosso conhecimento, no ano passado, ainda este ano, de acordo com os estudos desenvolvidos, muitas pessoas se preocupam ou prestam sua atenção em relação à administração eletrônica, nomeadamente ao licenciamento, à vertente do licenciamento. Através de uma plataforma eletrônica para elevar a eficácia dos trabalhos, sobretudo no que diz respeito ao licenciamento, para a apresentação de pedidos e de outros documentos para o mesmo efeito. E em relação a esta matéria, eu queria aí referir que, após estudos realizados no licenciamento do setor de restauração, já conseguimos chegar, de certa medida, a um consenso que eu saiba, no passado estava dividida em duas partes. A Direção dos Serviços de Turismo responsabiliza-se pelo licenciamento, hotéis, bares, salões de dança, e o IACM também se responsabiliza pelo licenciamento de pequenos restaurantes. Esses dois procedimentos, entendemos que há necessidade de prestar um serviço de one-stop para o respectivo licenciamento e apresentação do respectivo pedido. Quanto ao IACM, para o licenciamento de hotel e de restaurantes, creemos que podemos ainda pensar em emitir licença temporária ou provisória. E esperamos que o IACM possa ter já esses procedimentos concluídos, porque para os hotéis, para as instalações de tipo complexo, são mais da responsabilidade dos serviços de turismo. E agora, com esta alteração, esperamos que o IACM possa encurtar o tempo para a emissão da respectiva licença, porque as PME manifestaram a sua opinião devido à morosidade de todo o processo para a emissão da licença. Esta morosidade implica custos dos requerentes. E, através dos esforços dos colegas da Direção dos Serviços de Finanças e do IACM, ouvindo as opiniões também dos operadores, é de esperar que todos os procedimentos possam ser simplificados, melhorados, adoptando o serviço de one-stop. Naturalmente, há que também assegurar a segurança, sobretudo no setor da restauração. Mas creio que estas duas vertentes, se formos capazes de concretizar a simplificação dos respectivos procedimentos, alterando os respectivos regulamentos e leis, então isto vai contribuir para ajudar os empresários, hotéis e complexos são da responsabilidade do turismo, e em relação às outras atividades da responsabilidade do IACM. E voltando à pergunta do deputado, normalmente vamos então aumentar ainda mais o nosso apoio para com as PME. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Deputado Lau Chingai. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo. A construção da Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau é uma estratégia nacional definida, coordenada e promovida pelo próprio Presidente Xi Jinping, o que demonstra a grande importância e o apoio dos dados pelo governo central e pelo país quanto ao desenvolvimento de Hong Kong e Macau. No mês passado, o chefe executivo liderou 3 vezes grupos de representantes em visita às 9 cidades da Grande Baía, o que demonstra a articulação proativa com a estratégia do governo central por parte do chefe executivo e do governo. O chefe executivo afirmou várias vezes que Macau deve desenvolver as suas vantagens peculiares
e a complementaridade mútua com essas cidades para uma cooperação com efeitos win-win e coordenação do desenvolvimento para uma conjugação entre o plano quinquenal, os trabalhos governativos e a construção da Grande Bahia, criando em conjunto uma Bahia internacionalmente excelente e um conjunto de cidades a nível mundial. A construção da Grande Bahia é o plano com o qual Macau pode integrar-se direta e facilmente no desenvolvimento do país e ter enormes efeitos, sendo uma orientação para o seu futuro desenvolvimento econômico e social. Macau vai ter muitas oportunidades no respectivo processo. Senhor Chefe Executivo, durante o processo de promover e concretizar o plano da Grande Bahia, como é que as oportunidades vão ser agarradas com vista à conjugação entre o referido plano e o plano quinquenal de Macau? No âmbito do desenvolvimento diversificado da economia e das indústrias, o governo tem alguma ideia para promover a diversificação industrial e na área da vida da população, medidas para facilitar o trabalho e a vida dos cidadãos na Grande Bahia, para estes se sentirem reconhecidos, também, nomeadamente, a sua conveniência? Muito obrigado. Senhor Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada. O aprofundamento da cooperação Guandong-Macau, o desenvolvimento da cooperação das cidades de Grande Bahia são objetivos ou trabalhos que integram no acordo quadro. São 4 áreas constantes deste acordo, por exemplo, interconexão, transformar Macau num centro mundial de lazer, criar um círculo de vivência de boa qualidade e construção de plataformas de cooperação. A participação nos trabalhos de construção da Grande Bahia revela o carinho do governo central para Macau. No 13º Plano Quinquenal foi lançado, neste pressuposto foi lançado um Plano Quinquenal de Macau e neste Plano Quinquenal nela foi definido vários trabalhos sobre a articulação dos trabalhos de RAEM com os trabalhos de construção da Grande Bahia. O desenvolvimento da Grande Bahia, neste processo, o governo da RAEM vai aplicar mais esforços e estamos a desenvolver mais detalhes sobre os trabalhos da construção da Grande Bahia. Mas para Macau, há 4 pontos ou ideias muito importantes no processo de construção da Grande Bahia. O governo central está muito atento ao desenvolvimento de Macau. Foi encarado Macau a desenvolver determinadas tarefas. E 2, Macau pode, através desta oportunidade concedida, pode desenvolver-se melhor, pode diversificar a sua economia e pode, através desta construção, criar condições para a RAEM desenvolver prosperadamente. Terceiro aspecto é para a construção de um ambiente de vivência melhor, reforçar o sentido de pertença dos cidadãos de cidadãos a Macau. E estas são ideias muito importantes para nós. O que nós pretendemos é que, no processo de construção da Grande Bahia, os nossos trabalhos desenvolvidos contribuem para que a vida da população saia beneficiada. Essas ideias são muito importantes. Não só queremos facilitar a vida da população de Macau, nós também queremos que a nossa população saia beneficiada. O governo da RAEM assumiu uma postura ativa na participação da realização dos estudos da construção da Grande Bahia. Nós consultamos muitas vezes as ideias do governo central e o governo central atendeu às nossas opiniões. Estamos à espera de um o planeamento geral de construção da Bahia. Depois da divulgação deste planeamento de construção da Grande Bahia, nós vamos desenvolver trabalhos para que a nossa população saia beneficiada. São estas as ideias e afirmações que o governo central teceu.
aconteceu. E quanto ao desenvolvimento de trabalhos, nós também incentivamos o setor, as concessionárias de jogo desenvolverem serviços não jogo e esperamos que Macau possa ser também, além do jogo, um centro de formação na Grande Bahia, porque nós temos várias instituições de ensino superior, temos instituição de formação turística, Macau dispõe mais de 40.000 quartos nos estabelecimentos hotelarias, nós temos hardware que podem contribuir para Macau construir num centro de formação turística. E esperamos que, através destas condições já temos nas mãos, desenvolver melhor o papel neste aspecto com vista a transformar Macau num centro de formação turística. Agradeço as suas opiniões. A Macau tanto conseguiu obter apoio da nossa pátria e vai desenvolver os seus trabalhos. Estes trabalhos que acabei de referir são prioridades que nós vamos realizar. Quanto ao aperfeiçoamento das nossas indústrias, nós vamos desenvolver mais trabalhos para desenvolver o setor financeiro peculiar, setor de indústria de medicina tradicional chinesa, e para concretizar estas metas nós vamos criar medidas para facilitar a circulação de pessoas e de mercadorias. Nós estamos a pensar no novo método de circulação de pessoas, por exemplo, uma inspeção única. Basta uma inspeção única para passar os postos alfandegários. Muito obrigado. Deputado Chan Wah-keung. Sr. Presidente, Sr. Chefe Executivo, o plano concreto da Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau vai ser lançado em breve e o posicionamento de Macau da Grande Bahia definido pelo país irá trazer novas oportunidades para Macau. No âmbito desse posicionamento, a orientação de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa é muito clara e notória. No âmbito dessa, a criação de uma plataforma sino-portuguesa de serviços jurídicos é bastante importante. As leis de Macau e dos PLP são basicamente transplantadas de Portugal, pelo que as disposições legais são muito semelhantes, nomeadamente os princípios jurídicos e as teorias básicas. Neste momento, o setor jurídico de Macau continua a consultar as obras académicas portuguesas e creio que esta situação também acontece com os PLP. E isso vai criar condições inatas favoráveis para a criação de Macau como plataforma sino-portuguesa de serviços jurídicos. Macau pode ponderar a criação da plataforma sino-portuguesa de serviços jurídicos em dois aspectos. Primeiro, a educação jurídica. No âmbito do curso de licenciatura em Direito Chinês-Português, ministrado pela Faculdade de Direito da Universidade de Macau, podemos aditar conteúdos sobre o direito da China e dos PLP, permitindo que mais alunos do interior da China e dos PLP venham a Macau aprender as respectivas leis. Por outro lado, a construção de uma plataforma sino-portuguesa de serviços jurídicos, podemos, através da criação de uma série de serviços jurídicos relacionados com o comércio e de mecanismos de resolução de conflitos, proporcionar serviços jurídicos mais abrangentes ao comércio entre a China e os PLP. Sr. Chefe Executivo, de que ideias e medidas concretas dispõe para a criação de uma plataforma sino-portuguesa de serviços jurídicos? Muito obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo, obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado Chan Wah-keung, a criação de uma plataforma, com um centro. Esta é uma política do Governo Central. O Governo tem adotado muitas medidas, uma para aperfeiçoar a conciliação de litígios. Temos já concluído o estudo e estamos a estudar e a analisar o mecanismo de transação, conciliação. Que vamos fazer o intercâmbio entre os advogados portugueses e chineses, que além de ter sólidos conhecimentos do direito português,
também o conhecimentos de direito da China. Quer dizer, em Macau nós temos várias universidades onde são lecionados cursos de direito que para satisfazer as necessidades exigidas por um centro. Além disso, temos já dado início aos cursos de direito em cooperação com a União Europeia. Que o nosso motivo é para formar operadores de direito nas duas línguas. Com o esforço e empenho do residente de Macau, eu creio que muito em breve poderemos satisfazer as necessidades decorrentes de um centro e uma plataforma. Eu concordo plenamente com a sua ideia e que nós vamos reforçar as nossas ações nesses aspectos. Deputado Sou Carro, obrigado, Sr. Presidente. Era para falar sobre a questão da Viva Macau. No entanto, o chefe tive de certeza que vai falar que o caso está no CCAC. Então, gostaria de perguntar sobre a questão do Alto do Coloane e da fábrica de Panchões Yeklong. Naquela altura, houve uma permuta de terrenos que era ilegal, porque trocou-se de um terreno para outro com de maiores dimensões e naquela altura o governo devia dar continuidade à questão da permuta ilegal de terrenos. E em relação ao Alto de Coloane, que naquela altura estava no centro de Coloane, no entanto trocou por um grande terreno num outro local, mais de 50 mil metros quadrados. E a conclusão do CCA é que o governo deve rever e recuperar o respectivo terreno. Agora já tem o relatório, já saiu há muitos dias. Então será que o governo de Raem, que não quer saber dos relatórios do CCAC, porque se está a arrastar esse problema, isto vai afetar também a imagem do CCAC. Senhor Chefe Executivo, pode referir como está o procedimento de recuperação do terreno? Nomeadamente, será que ainda se consegue exigir as responsabilidades às pessoas? No passado, os residentes de Macau sabia, mas não fazia nada sobre a confusão que havia na gestão dos terrenos. Não sei se durante ainda no seu mandato o Sr. Chesco vai ainda defender com unhas e dentes a lei de terras para eliminar todas as ilegalidades. Muito obrigado. Sr. Chefe Executivo, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. E também agradeço as perguntas do deputado Sou Cao. E na minha resposta à pergunta do deputado Lei Jianyi, aliás, já falamos sobre a questão, o caso da Panchões Yeklong, bem como o relatório de investigação sobre o caso do Alto Coloane. O caso da Panchões, foi o colega da área de obras públicas que constatou esta casa e, da minha parte, tomei a iniciativa para encaminhar o caso para o CCAC para efeitos de investigação. E quanto àquele projeto de construção de Alto Coloane, também o CCAC iniciou, independentemente, o respectivo processo de investigação. Como referi, depois de receber o relatório do CCAC e depois de ouvir o Ministério Público, iniciou-se o processo para a recuperação de terreno do Estado. Se a outra parte não se conformar, poderá entrar num processo penal. Antes de mais, queria deixar claro que, desde a minha tomada no posto de chefe executivo da RAEM, tenho vindo a observar e também a todas as leis definidas para a área de terras. E creio que é um aspecto muito claro e o governo, sobretudo o governo deste mandato, tem resolvido muitas questões relacionadas com os nossos terrenos e que temos vindo a trabalhar sempre cumprindo o primado da lei.
Como podem os senhores saber que quer procedimentos administrativos, quer processos judiciais, porque alguns casos podem ser resolvidos através de processos administrativos, mas os outros não têm de passar pelos tribunais. E, de acordo com este caso, eu posso pedir ao Sr. Presidente para nos permitir elaborar um documento com as devidas informações sobre o caso de Panchonjilong e de Alto Kluang. E quanto aos procedimentos administrativos que estão agora a correr, vão continuar e, se for necessário de instruir um processo judicial, porque tem de perceber que, por causa da justiça judicial, há que ter em conta, porque se uma parte não estiver conformada, pode também recorrer ao tribunal. Assim, o governo da RAEM tem vindo a administrar os recursos de solos da RAEM, tendo em conta o consagrado na lei básica como na lei de terras. E também se trata de uma responsabilidade do governo. E no que diz respeito à lei de terras, durante ainda no meu mandato, de fato, ultimamente recebemos muitas opiniões e os colegas da área de justiça já também chegaram a manifestar esta opinião. Naturalmente, nós temos que ouvir todas as opiniões e a área da administração e justiça já recebeu essas opiniões que estão neste momento em análise. E em relação à lei de terras, neste momento não temos nenhuma calendarização para a sua revisão. Obrigado, Sr. Chefe Secretário. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos.